Boa noite. Meu nome é Adam e hoje trago para vocês 5 relatos que aconteceram dentro de hospitais. Lugares que deveriam ser de cura, mas que às vezes guardam segredos perturbadores. Boa noite, Adam. Meu nome é Rodrigo, tenho 32 anos e trabalho como enfermeiro em um hospital público há 7 anos. Faço plantões noturnos na ala de clínica médica que atende principalmente pacientes idosos com doenças crônicas. O que vou contar aconteceu há 3 meses e mudou completamente a forma como encaro o meu trabalho. Era uma quinta-feira de madrugada, por volta das 2:30 da manhã. O plantão estava tranquilo, a maioria dos pacientes dormia e eu fazia minha ronda de verificação pelos quartos. Nosso setor tem capacidade para 20 leitos, distribuídos em 10 quartos com 2 camas cada. Naquela noite tínhamos 18 pacientes internados. Quando cheguei ao quarto 4, onde ficavam os leitos 7 e 8, notei algo estranho. A luz de cabeceira do leito 7 estava acesa, o que era incomum. A paciente daquele leito era a senhora Carmen, uma senhora de 78 anos, internada há 5 dias com pneumonia. Ela costumava dormir profundamente após a medicação das 9 da noite. Entrei no quarto silenciosamente para não acordar o paciente do leito 8. A cortina divisória entre as camas estava puxada. Contornei-a e encontrei a senhora Carmen sentada na cama, completamente imóvel, com os olhos fixos na parede em frente. Ela não piscava. Dona Carmen? Chamei baixinho, tocando levemente seu ombro. Ela não reagiu. Seus olhos continuavam vidrados no mesmo ponto. Verifiquei seus sinais vitais. Tudo normal. Pulso regular, respiração estável, pressão dentro dos parâmetros, mas ela simplesmente não respondia. Foi então que percebi para onde ela estava olhando. Na parede branca, em frente à cama, havia uma mancha escura. Não era grande, talvez do tamanho de uma mão aberta, mas tinha uma forma estranha, quase como uma silhueta. Aproximei-me para verificar. Parecia umidade ou talvez mofo, mas quando passei a mão, a parede estava completamente seca. Olhei novamente para a senhora Carmen. Ela continuava na mesma posição, mas agora seus lábios se moviam. Estava sussurrando algo. Inclinei-me para ouvir melhor. Ela repetia, quase sem som: "Ele está esperando. Ele está esperando. Ele está esperando." "Quem está esperando, Dona Carmen?" perguntei, sentindo um desconforto crescente. Ela virou o rosto para mim pela primeira vez. Seus olhos estavam arregalados, mas era como se olhasse através de mim, não para mim. "O homem da parede. Ele vem toda noite. Ele quer que eu vá com ele." Senti um arrepio percorrer minha espinha. Verifiquei novamente seus sinais, procurando por sinais de confusão mental ou delírio. Nada. Ela estava lúcida nos exames anteriores. Tentei acalmá-la. Disse que era apenas uma mancha na parede, que não havia ninguém ali. Ela balançou a cabeça lentamente. "Você não vê porque ele não quer que você veja. Mas ele está ali. Todas as noites, às 2:30, ele aparece e está ficando mais nítido." Ofereci um calmante leve, que ela aceitou. Esperei até que se deitasse novamente e apaguei a luz. Quando saí do quarto, olhei mais uma vez para a mancha na parede. Por um segundo, juro que vi a forma se mover, como se respirasse. Fechei a porta rapidamente. Na manhã seguinte, durante a passagem de plantão, mencionei o ocorrido para a enfermeira do turno diurno. Ela me olhou com uma expressão séria e pediu que a acompanhasse até a sala de arquivos. Lá, ela puxou registros antigos do setor. "O leito 7 tem um histórico", ela disse, mostrando-me anotações de anos anteriores. Desde 2019, 7 pacientes morreram naquele leito, todos entre 2 e 3 da madrugada. E vários deles, antes de falecer, relataram ver uma figura na parede. Meu estômago se apertou. Porque ninguém nunca me contou isso? Porque não queremos criar pânico. Oficialmente, são coincidências.
Pacientes graves, idade avançada, complicações esperadas. Mas todos nós que trabalhamos à noite sabemos que há algo errado com aquele leito. Voltei ao quarto 4 naquela tarde, durante meu horário de folga, antes do plantão começar. A senhora Carmen estava dormindo. Aproximei-me da parede e examinei a mancha mais de perto com a luz do dia. Era definitivamente umidade, mas a forma realmente lembrava uma pessoa, uma figura alta, magra, com o que poderia ser braços estendidos. Tirei uma foto com meu celular. Quando olhei a imagem na tela, quase deixei o aparelho cair. Na foto, a mancha estava muito mais definida. Dava para ver claramente o contorno de um rosto. Olhos vazios, boca aberta. Naquela noite, durante meu plantão, evitei o quarto 4 o máximo que pude. Mas às 2h15 da madrugada, o alarme do monitor cardíaco do leito 7 disparou. Corri até lá. A senhora Carmen estava em parada cardíaca. Iniciamos os procedimentos de reanimação, compressões torácicas, desfibrilador, adrenalina. Tentamos por 23 minutos. Ela não respondeu. Hora do óbito, 2h37 da manhã. Enquanto cobria o corpo com o lençol, olhei para a parede. A mancha estava diferente, maior, mais escura. E tinha certeza absoluta de que agora havia 2 contornos, 2 figuras. Desde aquele dia, sempre que preciso entrar no quarto 4 durante a madrugada, levo um colega comigo. Nunca vou sozinho. E sempre que passo pelo leito 7, vazio ou ocupado, olho para a parede. A mancha continua lá. E a cada mês que passa, parece que mais uma silhueta se junta às outras. Não sei o que são, não sei o que querem, mas sei que aquele leito está marcado. E todas as vezes que um novo paciente é internado nele, meu estômago se aperta, porque sei que, cedo ou tarde, às 2h30 da madrugada, eles virão buscá-lo. Se você está gostando, deixe seu like agora. Isso ajuda muito o canal a continuar trazendo esses relatos. E acredite, os próximos são ainda mais intensos. Vamos continuar. Meu nome é Patrícia, tenho 41 anos e sou instrumentadora cirúrgica há 15 anos. Trabalho em um hospital particular de médio porte, auxiliando em cirurgias de diversas especialidades. Meu trabalho é organizar os instrumentos cirúrgicos, passá-los aos médicos durante os procedimentos e garantir que tudo esteja esterilizado e em ordem. O que vou contar aconteceu há 1 ano e ainda me faz questionar a realidade do que vi. Era uma terça-feira, dia 14 de novembro. Eu estava de plantão quando, às 11 horas da noite, recebi uma ligação da central de cirurgia. Uma operação de emergência havia sido marcada para a meia-noite. Apendicite aguda, paciente já estava a caminho. A equipe seria pequena. O Dr. Henrique, cirurgião geral que eu conhecia há anos, uma anestesista chamada Doutora Beatriz, um auxiliar de enfermagem chamado Lucas e eu. Preparei a sala 3, que é destinada a cirurgias menos complexas. Organizei a mesa de instrumentos, bisturis, pinças, tesouras, afastadores, tudo esterilizado e em ordem. Conferi 3 vezes como sempre faço. A sala estava impecável, pronta para receber o paciente. O paciente chegou às 11h50. Era um homem de aproximadamente 35 anos, inconsciente devido à medicação pré-anestésica. Segundo a ficha, chamava-se Roberto Andrade. Ele foi levado à mesa cirúrgica e a doutora Beatriz iniciou o processo de anestesia geral. Tudo transcorria normalmente. O doutor Henrique entrou na sala às 12h05, já paramentado. Cumprimentou a todos com um aceno de cabeça e se posicionou ao lado do paciente. Eu estava à direita dele, com a mesa de instrumentos pronta. A cirurgia começou às 12h10. Os primeiros 20 minutos foram rotineiros. O Dr. Henrique fez a incisão, afastou as camadas de tecido, localizou o apêndice inflamado.
Eu passava os instrumentos conforme ele solicitava. Pinça, bisturi, afastador. Tudo no automático, como havíamos feito centenas de vezes. Então, às 12h32, algo estranho aconteceu. O Dr. Henrique parou no meio de um movimento. Ficou completamente imóvel, com a pinça suspensa no ar, olhando para o interior da cavidade abdominal do paciente. Doutor, chamei. Ele não respondeu. A doutora Beatriz também notou e perguntou se estava tudo bem. Silêncio. Depois de uns 10 segundos que pareceram eternos, ele finalmente falou, mas a voz estava diferente. Mais baixa, quase como se estivesse em transe. Tem algo errado aqui. O quê? Perguntei, tentando olhar para a área da cirurgia. Do meu ângulo, tudo parecia normal. A anatomia está diferente, ele disse, ainda sem se mover. Os órgãos não estão na posição correta. A doutora Beatriz e eu trocamos olhares confusos. Lucas, o auxiliar, aproximou-se para verificar. O doutor Henrique continuou. O fígado está do lado esquerdo. O estômago está invertido. Isso é situs inversus totalis. Situs inversus é uma condição rara, onde os órgãos internos estão espelhados, em posição inversa à normal. Mas isso deveria ter sido identificado nos exames pré-operatórios. E mais importante, eu já tinha auxiliado o Dr. Henrique em 3 cirurgias deste mesmo paciente nos últimos 2 anos. Eu me lembrava dele. Seus órgãos estavam na posição normal nas operações anteriores. Doutor, esse paciente já operou aqui antes, falei, a voz vacilante. Há 1 ano e meio, hérnia inguinal. Eu estava na sala. A anatomia era normal. Ele olhou para mim pela primeira vez e foi quando vi algo em seus olhos que nunca tinha visto. Medo. Então, isso não é o Roberto Andrade. Um silêncio pesado tomou conta da sala. A doutora Beatriz checou a pulseira de identificação do paciente. Está escrito Roberto Andrade. Data de nascimento bate. Registro hospitalar bate. Mas não é ele? O Dr. Henrique insistiu, a voz agora mais firme. Verifiquem o rosto. Olhem bem para o rosto. De todos nos aproximamos. O paciente estava com máscara de oxigênio, mas dava para ver os traços faciais. Lucas pegou o prontuário e comparou com a foto do documento. Seus olhos se arregalaram. A foto é diferente. O formato do rosto não é o mesmo. As orelhas são diferentes. Meu coração disparou. Como assim diferente? Conferimos a identificação quando ele chegou. Eu sei, Lucas disse, a voz tremendo. Mas agora está diferente. É como se fosse outra pessoa. A doutora Beatriz verificou os sinais vitais. Tudo estável. O paciente continuava anestesiado, respirando regularmente. Mas era inegável. Havia algo profundamente errado. O Dr. Henrique tomou uma decisão rápida. Vou terminar o procedimento, não podemos deixá-lo aberto, mas vamos fazer um relatório completo e solicitar investigação assim que acabarmos. Ele finalizou a remoção do apêndice, que de fato estava inflamado e prestes a romper, e começou a suturar. Durante todo o processo, ninguém falou além do essencial. A atmosfera na sala estava carregada de uma tensão que ia além do profissional. Quando o Dr. Henrique terminou a última sutura, eram 1h15 da madrugada. O paciente foi levado à sala de recuperação, ainda sob efeito da anestesia. Nós 4 ficamos na sala cirúrgica, tentando processar o que tinha acontecido. Precisamos verificar as câmeras, a doutora Beatriz sugeriu. A sala tem câmera de segurança. Vamos revisar quando ele entrou. Fomos todos juntos até a sala de segurança. O funcionário responsável puxou as gravações. Assistimos ao momento em que o paciente chegou às 11h50. A equipe de enfermagem o transportou até a sala 3. Conferimos o rosto dele na gravação. Era o Roberto Andrade que conhecíamos. Mesmo rosto das operações anteriores. Mesmos traços. Sem dúvida. Volte a gravação para agora, o Dr. Henrique pediu.
quando ele estava saindo da sala para a recuperação. O funcionário avançou até 1h15. Vimos a equipe de enfermagem transportando o paciente da sala 3 para a recuperação. Mas o rosto era diferente. Não era mais o mesmo homem. Isso não é possível, Lucas sussurrou. Pessoas não mudam de rosto durante uma cirurgia. Descemos até a sala de recuperação. O paciente ainda estava inconsciente, mas começando a despertar. Aproximei-me com as pernas trêmulas. O rosto era o mesmo da gravação de saída. Não era o Roberto Andrade original. Às 2h ele despertou completamente. Estava confuso, como é normal após anestesia geral. O Dr. Henrique se aproximou e perguntou: Senhor, qual é o seu nome? O paciente piscou várias vezes e respondeu com a voz rouca: Roberto Andrade. Senhor, o senhor já fez alguma cirurgia neste hospital antes? Ele pensou por um momento e respondeu: Não, primeira vez que estou aqui. Meu sangue gelou. Eu me lembrava claramente dele, da hérnia inguinal, da cirurgia que durou 2 horas, da conversa que tivemos na recuperação sobre a família dele. Mas esse homem dizia que nunca tinha estado ali. Nos dias seguintes, uma investigação interna foi aberta. Verificaram os registros, as digitais, tudo. Oficialmente era Roberto Andrade. Mesma impressão digital, mesmo CPF, mesmo histórico médico no sistema. Mas as fotos antigas não batiam. E mais perturbador, quando entraram em contato com a família, a esposa disse que ele estava diferente desde que voltou do hospital, que não se lembrava de coisas que sempre soube, que seus gostos tinham mudado. A investigação foi encerrada sem conclusão. Oficialmente, foi atribuído a um erro de identificação nas fotos do sistema, um possível bug no software hospitalar. Mas nós 4 que estávamos naquela sala sabemos a verdade. O homem que entrou não foi o mesmo que saiu. Desde aquele dia, sempre que entro em uma sala de cirurgia, tenho um pensamento que não consigo afastar. E se alguns dos pacientes que operamos não são quem dizem ser? E se, durante aqueles momentos em que estão inconscientes, algo ou alguém aproveita para fazer uma troca? Não tenho respostas. Só sei que agora, todas as vezes que vejo um paciente acordar após uma cirurgia, observo os olhos dele com atenção, procurando por algo que me diga se a pessoa que está acordando é a mesma que adormeceu. E em alguns casos tenho a terrível certeza de que não é. Boa noite, Adam. Meu nome é Marcelo, tenho 37 anos e trabalhei durante 8 anos como técnico de manutenção no Hospital Santa Cruz, um hospital antigo localizado no centro da cidade, construído na década de 1960. Digo trabalhei, porque há 6 meses pedi demissão e nunca mais voltei. O que vou contar é o motivo pelo qual abandonei um emprego estável que sustentava minha família. E também é a razão pela qual acordo todas as noites às 3 da madrugada, suando frio, ouvindo sons que sei que não estão realmente ali. O Hospital Santa Cruz tem 6 andares acima do solo e 2 subsolos. O primeiro subsolo abriga a lavanderia, o almoxarifado e a cozinha industrial. É um local de movimento constante, com funcionários indo e vindo durante todo o dia. Mas o segundo subsolo é diferente, muito diferente. O segundo subsolo foi construído originalmente como necrotério e área de armazenamento de resíduos hospitalares. Mas em 1998, após uma reforma, o necrotério foi transferido para um anexo externo e o segundo subsolo foi oficialmente desativado. Oficialmente é a palavra-chave aqui. Na prática, o segundo subsolo ainda é usado. Equipamentos quebrados são armazenados lá. Arquivos médicos antigos de antes da digitalização ficam guardados em prateleiras enferrujadas. E é para lá que eu ia quando precisava verificar a caldeira principal, o sistema elétrico central e os tubulações de água e esgoto que alimentam todo o hospital.
Nos primeiros 5 anos trabalhando ali, nunca senti nada de estranho. Era um lugar escuro, úmido, com cheiro de mofo e aquela sensação de abandono que lugares subterrâneos sempre têm. Mas era apenas isso, um porão esquecido. Tudo mudou há 2 anos, quando a administração do hospital decidiu expandir o arquivo morto. Contrataram uma empresa para organizar documentos antigos que estavam espalhados pelo hospital e transferi-los todos para o 2º subsolo. Durante 3 semanas, funcionários subiram e desceram com caixas e mais caixas de prontuários de pacientes falecidos, registros cirúrgicos de décadas atrás, laudos de autópsia da época em que o necrotério funcionava ali. Foi depois dessa reorganização que as coisas começaram. A primeira vez que notei algo errado foi em uma terça-feira, por volta das 10 da noite. Eu estava de plantão e recebi um chamado de que a caldeira estava com problemas de pressão. Desci até o 2º subsolo com minha caixa de ferramentas e uma lanterna potente, porque a iluminação lá embaixo é precária. A porta de acesso ao 2º subsolo fica no fim de um corredor do 1º subsolo. É uma porta de metal pesada, que range alto quando aberta. Destrancei com a chave mestra e empurrei. O cheiro de umidade me atingiu imediatamente, junto com algo mais. Um cheiro adocicado e enjoativo que não consegui identificar. Acendi a lanterna e desci a escada de concreto. O 2º subsolo é um labirinto de corredores estreitos, salas pequenas e tubulações expostas no teto. A cada passo, minha lanterna revelava pilhas de caixas de papelão, armários de metal enferrujados e portas fechadas com placas antigas. Necrotério, sala 1, preparo de corpos, armazenamento refrigerado. Segui em direção à sala da caldeira, no fundo do corredor principal. Foi quando ouvi um som baixo, quase imperceptível, como uma conversa abafada. Parei e prestei atenção. O som vinha de uma das salas laterais, uma que eu sabia estar trancada há anos. "Alguém aí?" chamei, a voz ecoando pelas paredes de concreto. O som parou imediatamente. Esperei alguns segundos, mas o silêncio era absoluto. Decidi que era apenas cano d'água ou a ventilação, e continuei. Cheguei à caldeira, verifiquei a pressão, ajustei algumas válvulas. Levei cerca de 20 minutos. Quando terminei e me virei para voltar, a luz da minha lanterna captou algo no chão. Pegadas. Pegadas úmidas no concreto empoeirado, levando da direção de onde eu vim até desaparecerem em uma das salas. Mas não eram pegadas de sapatos, eram pegadas de pés descalços. E estavam frescas, a umidade ainda brilhando sob a luz da lanterna. Meu coração disparou. Segui as pegadas com a lanterna. Elas levavam até uma porta entreaberta, uma sala que eu tinha certeza que estava fechada quando passei por ela minutos antes. A placa dizia: Sala de preparo, necrotério. Empurrei a porta devagar. Rangia alto. Dentro havia uma mesa de metal no centro, manchada e enferrujada. E mais nada. A sala estava vazia, mas as pegadas terminavam ali, bem ao lado da mesa, como se a pessoa tivesse simplesmente desaparecido. Saí dali rapidamente, travei a porta do 2º subsolo e subi sem olhar para trás. Passei o resto do plantão tentando me convencer de que tinha uma explicação lógica. Alguém tinha descido antes de mim, andado descalço por algum motivo e saído sem que eu percebesse. Fazia sentido. Tinha que fazer sentido. Nas semanas seguintes, outros funcionários começaram a relatar coisas estranhas. A equipe da lavanderia, que trabalhava no 1º subsolo logo acima, ouvia batidas vindas do piso inferior. Sempre à noite, sempre depois das 10. Batidas ritmadas, como se alguém estivesse tentando chamar a atenção. Um dos seguranças, durante ronda noturna, ouviu o elevador de serviço descer até o 2º subsolo. Quando verificou, o elevador estava vazio, com as portas abertas. Mas o cheiro, ele disse que o cheiro era de formol e algo podre.
Eu mesmo comecei a ter experiências mais frequentes. Luzes que piscavam quando eu passava por certos corredores. Portas que eu tinha certeza de ter trancado e que reapareciam abertas. E sempre, aquela sensação de ser observado. Em abril deste ano, 6 meses atrás, fui designado para fazer uma manutenção elétrica no segundo subsolo. Um dos circuitos estava sobrecarregado e causando quedas de energia no andar térreo. A tarefa exigiria que eu ficasse lá embaixo por pelo menos 2 horas, possivelmente sozinho. Desci às 9 da noite quando o hospital estava mais tranquilo. Levei equipamento extra, uma lanterna de cabeça, uma lanterna de mão sobressalente, radiocomunicador e meu celular totalmente carregado. Queria estar preparado. Comecei o trabalho no quadro elétrico principal, localizado em uma sala técnica próxima à antiga câmara fria. Desliguei disjuntores, testei circuitos, substituí fusíveis queimados. Tudo rotineiro, mas eu não conseguia me livrar da tensão nos ombros. A sala era silenciosa demais. Nem o zunido das tubulações, nada. Depois de 1 hora, ouvi o som de novo. A conversa abafada. Mas agora estava mais clara, mais próxima. Eram vozes, várias vozes, sobrepostas, como se muitas pessoas estivessem falando ao mesmo tempo, mas baixo, sussurrando. Parei o que estava fazendo e escutei. As vozes vinham da direção do antigo necrotério. Peguei minha lanterna e caminhei lentamente pelo corredor. A cada passo, as vozes ficavam mais altas. Não conseguia distinguir palavras, mas o tom era de urgência, quase desespero. Cheguei à porta da sala de preparo. Estava entreaberta, uma fresta de escuridão. Respirei fundo e empurrei. A sala estava como da última vez. Mesa de metal ao centro, paredes de azulejo rachado, uma pia enferrujada no canto. Mas agora havia algo mais. Sobre a mesa, empilhados de forma irregular, estavam prontuários. Dezenas deles, abertos, com páginas espalhadas pelo chão. Aproximei-me e peguei um. Era de uma paciente chamada Helena Ferreira, falecida em 1982. Causa da morte: parada cardíaca durante cirurgia de emergência. Peguei outro, José Santana, falecido em 1979. Causa: complicações pós-operatórias. Mais um, Clara Mendes, falecida em 1985. Causa: infecção generalizada. Todos os prontuários eram de pacientes que morreram no hospital. E todos tinham algo em comum. Uma anotação manuscrita na última página, com letra diferente da dos relatórios médicos. Dizia apenas: não deveria ter acontecido. Senti um frio percorrer minha espinha. Folheei mais prontuários. Todos tinham a mesma anotação. Dezenas deles. Não deveria ter acontecido. Não deveria ter acontecido. Não deveria ter acontecido. Foi quando a porta atrás de mim se fechou com um estrondo. Girei imediatamente, o coração quase saindo pela boca. A porta estava fechada. Corri até ela e tentei abrir, trancada. Impossível. Aquela porta não tinha tranca interna. Empurrei com força, chutei, gritei. Nada. A lanterna de cabeça piscou. 1 vez, 2, 3. Depois apagou. Fiquei apenas com a lanterna de mão. Apontei para a mesa. Os prontuários ainda estavam lá, mas agora as páginas começavam a se mover, como se houvesse um vento dentro da sala. Mas não havia vento. O ar estava parado, pesado. E então vi, nas sombras, ao redor da mesa, figuras. Não eram sólidas, eram mais como distorções no ar, contornos vagos de pessoas. Mas estavam ali, e estavam se aproximando. As vozes voltaram agora bem mais altas. Não eram sussurros, eram gritos abafados, sobrepostos, cada um tentando ser ouvido. Me ajude. Dói. Não quero estar aqui. Por que me deixaram? Não deveria ter acontecido. Recuei até a parede, a lanterna tremendo na minha mão. As figuras se aproximaram mais. Consegui contar 5, 6, talvez mais. Todas ao redor da mesa, todas voltadas para mim. Uma delas, a mais próxima, estendeu o que parecia ser um braço.
E então falou, mas a voz vinha de todos os lados ao mesmo tempo. Você precisa contar. Todos precisam saber. Não deveria ter acontecido com a gente. Fechei os olhos com força, gritei por ajuda no rádio. Só estática. Tentei o celular. Sem sinal. Estava preso. Não sei quanto tempo fiquei ali. Pareceram horas, mas provavelmente foram minutos. As figuras não se aproximaram mais. Apenas ficaram ali, ao redor da mesa, como se esperassem algo de mim. Então, tão repentinamente quanto começou, tudo parou. As vozes silenciaram. As figuras desapareceram. E a porta abriu sozinha, rangendo alto. Corri. Deixei as ferramentas, deixei tudo para trás e corri pelos corredores do segundo subsolo, subindo as escadas, atravessando o primeiro subsolo até chegar ao andar térreo. Só parei quando estava na rua, sob a luz dos postes, respirando ofegante. Nos dias seguintes, não voltei ao segundo subsolo. Fiz relatórios vagos sobre a manutenção elétrica, dizendo que precisava de mais equipamento especializado. Mas a experiência não me largava. Comecei a pesquisar sobre o hospital, sobre sua história. Descobri coisas perturbadoras. Entre 1975 e 1990, o Hospital Santa Cruz teve uma das maiores taxas de mortalidade durante cirurgias de toda a região. Várias investigações foram abertas, mas nunca chegaram a conclusões definitivas. Os laudos sempre apontavam para complicações imprevistas, reações adversas à anestesia, falência múltipla de órgãos. Mas encontrei um artigo de jornal de 1991, arquivado na Biblioteca Municipal. O título era Familiares denunciam mortes suspeitas no Hospital Santa Cruz. A matéria descrevia como dezenas de famílias haviam se organizado para denunciar que seus parentes tinham morrido em circunstâncias estranhas. Alguns entraram para cirurgias simples e nunca mais acordaram. Outros tiveram complicações que não faziam sentido com seus quadros clínicos. A denúncia foi abafada. O hospital fez um acordo financeiro com as famílias e o caso foi encerrado. Mas os prontuários, todos aqueles prontuários que vi na sala de preparo, eram daquele período. Tentei falar com meu supervisor sobre o que tinha visto, mas ele cortou o assunto. O segundo subsolo é um lugar velho. Faz barulho. A mente prega peças, não inventa história. Percebi que não era a primeira vez que ele ouvia algo do tipo. 2 semanas depois, fui obrigado a descer novamente. Um cano de esgoto tinha rompido e estava causando infiltração no primeiro subsolo. O acesso era pelo segundo subsolo. Não tinha escolha. Desta vez, pedi para um colega, o André, ir comigo. Ele concordou, meio relutante. Descemos juntos às 2 da tarde, quando o hospital estava movimentado. Achei que a luz do dia e a companhia fariam diferença. Não fez. Encontramos o cano rompido rapidamente. Estava em um corredor lateral, próximo ao antigo depósito de resíduos biológicos. Enquanto trabalhávamos, André parou de repente e disse: "Você está ouvindo isso?" Era o som de passos, lentos, arrastados, vindo do fundo do corredor. Nós dois paralisamos, os passos ficaram mais altos, mais próximos, mas não víamos ninguém. André largou as ferramentas e começou a subir as escadas. "Eu vou embora. Não me importo se você acha que sou covarde. Esse lugar não é normal." Fiquei sozinho por menos de 1 minuto antes de segui-lo. Não consegui ficar ali. No dia seguinte, pedi demissão. Meu supervisor tentou me convencer a ficar, ofereceu aumento, mudança de turno. Recusei tudo. Disse apenas que tinha encontrado outro emprego. Não contei a verdade real, que eu não aguentava mais, que acordava toda noite às 3 da madrugada ouvindo vozes, que via sombras no canto dos olhos, que sentia que algo tinha me seguido daquele subsolo. Passaram-se 6 meses. Consegui outro emprego em uma empresa de construção civil, completamente diferente. Estou tentando reconstruir minha vida, mas as coisas não pararam. Há 2 semanas recebi uma mensagem de André. Ele ainda trabalha no hospital.
Dizia: Marcelo, precisamos conversar. Acharam uma coisa no segundo subsolo. Liguei para ele imediatamente. Ele me contou que durante uma vistoria de segurança encontraram uma sala que não estava nos projetos arquitetônicos. Uma sala escondida atrás de uma parede falsa, no fundo do segundo subsolo. Dentro dela havia registros. Registros de um médico que trabalhou no hospital entre 1975 e 1989. O médico documentou em detalhes experimentos que fazia em pacientes durante cirurgias, testava medicações não aprovadas, removia órgãos sem necessidade, provocava complicações para estudar reações e anotava tudo com uma frieza científica. O nome do médico era Dr. Augusto Ferreira. Ele morreu em 1991, poucos meses após a denúncia das famílias. Causa oficial: suicídio. Mas, de acordo com os registros encontrados, ele deixou uma carta. Uma carta onde dizia: eles não vão me deixar em paz. Ouço as vozes, vejo as figuras. Estão todos aqui comigo. Não há como escapar do que fiz. André me enviou uma foto da sala. Nas paredes alguém tinha escrito repetidas vezes com o que parecia ser sangue. Não deveria ter acontecido. Desliguei o telefone e não respondi mais às mensagens dele. Não quero saber mais nada. Mas sei que é tarde demais. Porque ontem à noite, quando acordei às 3 da madrugada, como sempre acontece, não estava sozinho no quarto. Havia uma figura ao pé da minha cama. Não consegui ver o rosto, mas ela segurava algo, um prontuário, e quando forcei meus olhos a focarem, vi meu nome na capa. Não sei o que isso significa, não sei o que vai acontecer comigo, mas tenho a terrível sensação de que aquelas vozes, aquelas figuras presas no segundo subsolo do Hospital Santa Cruz me marcaram. E que cedo ou tarde, meu nome vai se juntar à lista deles. Aos que estão ouvindo, se algum dia precisarem ir ao Hospital Santa Cruz, não desçam ao segundo subsolo. E se ouvirem vozes, se virem sombras, não investiguem. Simplesmente saiam, porque alguns lugares guardam mais do que memórias, guardam dívidas e cobram o preço de quem se aproxima demais. Esse relato foi pesado. O que você acha que vai acontecer com o Marcelo? Deixe a sua teoria nos comentários. E se você está gostando, não esquece de se inscrever no canal e ativar o sino. Vamos para o próximo relato. Meu nome é Cristina, tenho 29 anos e sou enfermeira em um hospital universitário há 6 anos. Trabalho na ala pediátrica, cuidando de crianças com diversas condições médicas. É um trabalho emocionalmente desafiador, mas gratificante. O que vou contar aconteceu há 4 meses e mudou completamente minha percepção sobre o hospital onde trabalho. O hospital universitário onde atuo foi construído em etapas. O prédio principal é dos anos 80, mas várias alas foram adicionadas ao longo dos anos. A ala pediátrica onde trabalho fica no 3º andar do prédio principal e tem capacidade para 30 leitos. Mas há um andar inteiro, o 5º andar, que oficialmente não existe mais. O 5º andar foi desativado em 2008, após uma reforma que redistribuiu os setores. Todos os equipamentos foram transferidos, os pacientes realocados e o andar foi literalmente fechado. As portas de acesso foram trancadas, os elevadores foram reprogramados para não parar naquele andar e ele simplesmente deixou de fazer parte do hospital. Mas em maio deste ano, algo estranho começou a acontecer com uma paciente da pediatria, uma menina de 7 anos chamada Laura. Ela estava internada devido a uma pneumonia grave e estava no quarto 312, próximo ao posto de enfermagem, onde eu ficava na maior parte do plantão. Laura era uma criança comunicativa e alegre, apesar da doença. Conversava com todos, desenhava, assistia desenhos animados,
Mas na terceira noite de internação, ela começou a agir de forma diferente. Por volta das 10 da noite, passei pelo quarto dela para verificar os sinais vitais. Ela estava acordada, sentada na cama, olhando para a porta. Perguntei se estava tudo bem, se precisava de algo. Ela me olhou com uma expressão séria e perguntou: "Quem são as crianças que ficam no andar de cima?" Franzi a testa. "Andar de cima? O quarto andar é ortopedia, só tem adultos." "Não," ela insistiu. "O andar mais em cima, onde está escuro. As crianças ficam lá." Senti um incômodo. "Laura, não tem ninguém lá em cima. Aquele andar está fechado." Ela balançou a cabeça. "Tem sim. Eu vi pela janela. Tem muitas crianças, elas acenam para mim." O quarto 312 tem uma janela que dá para um fosso interno do hospital, onde as janelas de vários andares se alinham. Em teoria, Laura poderia estar vendo o reflexo de algo, ou sombras. Mas o quinto andar não tinha luzes acesas. Não tinha ninguém lá há anos. Tentei tranquilizá-la. Disse que eram sombras ou reflexos. Ela não pareceu convencida, mas concordou em tentar dormir. Aumentei a dose de calmante leve conforme prescrito e saí do quarto. Comentei o ocorrido com a enfermeira-chefe, Sandra, que estava no plantão comigo. Ela suspirou e disse: "Não é a primeira criança que fala isso. De vez em quando, algum paciente pediátrico menciona ver crianças no andar de cima. Sempre achamos que é febre ou medicação." "Mas é estranho que mais de uma criança fale a mesma coisa", respondi. Sandra deu de ombros. "Crianças têm imaginação fértil e hospitais são lugares assustadores para elas. É normal que criem histórias." Aceitei a explicação, mas fiquei incomodada. Na noite seguinte, Laura voltou a falar sobre as crianças. Disse que elas estavam tristes, que queriam descer, que queriam ir embora. Pedi para ela não pensar nisso e tentar descansar. Mas então, 3 dias depois, outra criança no quarto 308, um menino de 9 anos chamado Pedro, internado com apendicite, fez a mesma pergunta: "Por que as crianças no andar de cima não podem brincar com a gente?" Dessa vez, decidi investigar. Na minha pausa, peguei a chave mestra com a Sandra e subi até o quarto andar. De lá, procurei por alguma forma de acessar o quinto andar. Encontrei uma escada de emergência que não estava bloqueada. A porta para o quinto andar estava trancada, mas tinha uma janela de vidro reforçado. Olhei através da janela. O corredor do quinto andar estava escuro, coberto de poeira. Mobiliário velho empilhado, macas enferrujadas, caixas. Um andar completamente abandonado. Não havia nada de incomum visível. Voltei à pediatria e tentei esquecer o assunto. Mas na semana seguinte, mais 2 crianças mencionaram ver outras crianças no andar de cima. E todas descreveram a mesma coisa. Crianças vestidas com roupas hospitalares, paradas nas janelas, acenando. Decidi fazer um teste. Peguei meu celular e, durante a noite, fui até o fosso interno, onde as janelas se alinham. Posicionei-me em um ângulo onde conseguia ver as janelas do quinto andar. Acendi a lanterna do celular e iluminei as janelas. A princípio, não vi nada. Apenas vidros sujos, escuridão interna. Mas então, em uma das janelas centrais, vi um movimento. Uma sombra pequena, do tamanho de uma criança, que se aproximou do vidro. Meu coração disparou. Mantive a lanterna fixa. A sombra ficou ali por alguns segundos, e então outra apareceu ao lado. E mais outra. Em poucos instantes, havia 5 ou 6 silhuetas pequenas, todas paradas nas janelas, como se olhassem para baixo. Desliguei a lanterna rapidamente e voltei para dentro. Minhas mãos tremiam. Contei a Sandra o que tinha visto. Ela ficou pálida e disse: "Você não deveria ter olhado. Algumas coisas é melhor deixar quietas." "O que você quer dizer?" perguntei. Ela hesitou, depois suspirou. "Há anos circula uma história entre os funcionários antigos. Dizem que antes de o quinto andar ser fechado, houve um surto de meningite na pediatria.
Várias crianças morreram em poucos dias. Foi uma tragédia. O hospital abafou, pagou indenizações e depois desativou aquele andar. Nunca foi oficialmente confirmado, mas alguns dizem que as crianças nunca foram embora. Senti um arrepio. Isso é lenda urbana. Talvez, mas por que tantas crianças internadas aqui veem a mesma coisa? E por que sempre no quinto andar? Não tive resposta. 2 semanas depois, Laura recebeu alta. No dia em que foi embora, ela veio se despedir de mim. Me abraçou e sussurrou no meu ouvido. As crianças lá em cima disseram para eu ir embora rápido. Disseram que é perigoso ficar aqui de noite. Perguntei o que ela queria dizer, mas ela apenas balançou a cabeça e saiu com a mãe. Desde então, sempre que passo pelo fosso interno à noite, evito olhar para cima, porque tenho medo de ver as silhuetas novamente. E tenho mais medo ainda de que uma noite, em vez de estarem lá em cima, elas estejam descendo. Alguns colegas dizem que é tudo imaginação, estresse do trabalho, pacientes influenciando uns aos outros, mas eu sei o que vi. E todas as vezes que uma criança internada menciona as crianças do andar de cima, meu estômago se aperta. Porque no fundo, sei que elas estão lá, presas em um andar esquecido, esperando algo que talvez nunca venha. E me pergunto, o que aconteceria se um dia a porta daquele andar fosse aberta? Prefiro nunca descobrir. Boa noite, Adam. Meu nome é Eduardo, tenho 43 anos e há 3 anos recebi um transplante de coração que salvou minha vida. Deveria ser um final feliz, um recomeço. Mas o que aconteceu depois da cirurgia me fez questionar se algumas coisas não deveriam ser transplantadas. Se algumas memórias, alguns traumas, não vêm junto com os órgãos que recebemos. Eu tinha uma cardiomiopatia dilatada diagnosticada há 5 anos. Meu coração estava falhando progressivamente e aos 40 anos entrei na fila de transplante. Passei 2 anos esperando entre idas ao hospital, internações e a constante angústia de não saber se viveria o suficiente para receber um coração. A ligação veio em uma madrugada de abril há 3 anos. Temos um doador compatível. Precisa vir imediatamente. Cheguei ao hospital às 4 da manhã. Às 6, estava sendo preparado para a cirurgia. Às 8, entrei no centro cirúrgico. E às 14 horas, eu tinha um coração novo. A recuperação foi longa. 2 semanas na UTI, depois mais 1 mês internado, fisioterapia, medicação imunossupressora, acompanhamento constante. Mas estava vivo. Estava respirando sem dificuldade, andando sem cansaço. Era como renascer, só que junto com o coração, algo mais veio. As primeiras semanas após receber alta, tive sonhos estranhos, sonhos com lugares que nunca visitei. Uma casa específica, com papel de parede floral desbotado e uma escada de madeira rangente. Eu me via subindo essa escada, entrando em um quarto no fim do corredor. Sempre o mesmo quarto, sempre a mesma cena. Uma janela aberta, cortinas balançando com o vento e uma sensação esmagadora de tristeza. Contei ao psicólogo do hospital. Ele disse que era normal ter sonhos estranhos após um trauma cirúrgico, que meu cérebro estava processando tudo que tinha passado. Aceitei a explicação, mas os sonhos não pararam e começaram a vir acompanhados de sensações físicas. Acordava com o coração acelerado, suando, com uma dor no peito que não era física, mas emocional. Uma angústia profunda que não era minha. Eu sabia que não era minha. Depois de 2 meses, comecei a ter flashes durante o dia. Estava dirigindo e, de repente, via a imagem da casa do sonho. Estava conversando com minha esposa e ouvia uma voz que não era a dela, chamando um nome. Rafael, Rafael, volta aqui. Quem era Rafael? Pesquisei. Procurei registros e informações sobre o doador. Oficialmente, doadores são anônimos, mas com alguma insistência e conversas discretas com a equipe do transplante, consegui uma informação.
Meu doador era um homem de 31 anos, vítima de acidente de moto. Nome: Rafael Souza. Procurei mais. Redes sociais, obituários, qualquer coisa. Encontrei. Rafael Souza, falecido em acidente de trânsito em abril, exatamente na data do meu transplante. Deixou esposa e um filho de 4 anos. Vi fotos dele e algo dentro de mim reconheceu aquele rosto. Não era uma memória minha, mas estava lá. Como se o coração soubesse quem tinha sido antes. Então, fiz algo que talvez não devesse ter feito. Encontrei o endereço da viúva. Dirigi até lá, sem avisar, sem planejar. Só precisava ver, precisava confirmar. Quando cheguei à rua, reconheci imediatamente. Era a casa dos meus sonhos. Papel de parede floral, escada de madeira. Tudo exatamente como eu via todas as noites. Bati na porta. Uma mulher de uns 35 anos atendeu. Eu disse com a voz trêmula: "Desculpe incomodar. Meu nome é Eduardo. Eu recebi o coração do Rafael." Ela ficou pálida. Me olhou por longos segundos e então começou a chorar. Me convidou para entrar. Conversamos por horas. Ela me contou sobre Rafael, sobre o acidente, sobre como tinha sido tomar a decisão de doar os órgãos. E então, hesitante, perguntou: "Você tem sentido algo estranho? Sonhos, sensações?" Contei tudo. A casa, a escada, o quarto, a janela. Ela cobriu a boca com a mão, os olhos arregalados. Aquele era o quarto dele, o quarto onde ele cresceu, na casa dos pais. Ele passava horas olhando pela janela quando era criança. "Como eu posso saber disso?" perguntei, a voz quebrando. Ela balançou a cabeça sem resposta. Mas então disse algo que me congelou. Rafael tinha medo de morrer. Nos últimos meses, antes do acidente, ele falava sobre isso. Dizia que sentia que algo ruim ia acontecer e me fez prometer uma coisa. Se ele morresse, que eu encontrasse a pessoa que recebesse seu coração e dissesse que ele está em paz. Meus olhos se encheram de lágrimas. "Ele está em paz?" Ela segurou minha mão. "Não sei, mas talvez você possa ajudá-lo. Talvez ele esteja tentando te dizer algo." Desde aquela conversa, os sonhos mudaram. Não são mais apenas a casa. Agora sonho com o acidente. Vejo a moto, a curva, o caminhão vindo em sentido contrário. Sinto o impacto. Sinto o coração dele parando. E sinto a decisão dele no último momento. Deixa que alguém viva. Não sei se isso é memória celular, se é o coração guardando lembranças, ou se é simplesmente minha mente tentando dar sentido a uma experiência traumática. Mas sei que desde que recebi o coração de Rafael, não sou mais só eu. Somos dois. E todas as noites, quando deito para dormir, sinto o coração bater, o coração dele, e me pergunto: quem está realmente vivo aqui? Os médicos dizem que é impossível, que órgãos não carregam memórias, mas eles não vivem o que vivo. Eles não acordam no meio da noite sentindo uma saudade de pessoas que nunca conheceram. Eles não olham para fotos de uma vida que não foi sua e reconhecem cada detalhe. Ainda visito a viúva de Rafael de vez em quando. Ela diz que me ver é como ter uma parte dele de volta. E talvez seja isso. Talvez eu seja o elo entre o que ele foi e o que ainda permanece. Só sei que recebi mais do que um coração naquela sala de cirurgia. Recebi uma história, um passado, uma alma que se recusa a partir completamente. E todas as vezes que sinto o coração bater no meu peito, agradeço por estar vivo. Mas também me pergunto: até onde vai Eduardo e onde começa Rafael? E se um dia eu olhar no espelho e não reconhecer mais o reflexo? Bem, amigos, esses foram os 5 relatos de terror em hospitais. Lugares de cura que às vezes guardam histórias que preferíamos não saber. Qual relato te impactou mais? Foi o do subsolo do Hospital Santa Cruz? Ou talvez o transplante do Eduardo? Deixe sua opinião nos comentários. Quero agradecer de coração a todos que assistiram até o final. Lanço vídeos novos todos os dias, sempre às 19 horas. Se você gostou,
Compartilha com aquele amigo que curte esse tipo de história. Agora na tela estou deixando outros 2 vídeos que você vai gostar. Um abraço e nos vemos no próximo relato. Boa noite.